Olá, como é que você está? No banheiro da sua casa tem box? Quando a gente mudou para essa casa, a gente comprou essa casa pouco tempo depois que ela tinha sido construída. Então a gente pegou a casa bem novinha, só que ela não tinha algumas coisas em relação a outras casas que a gente tinha visto. Porém, ela saiu disparado na frente pelo fato dela ser no térreo e ter um espaço lá atrás. É casa germinada aqui, geminada, né? E as outras casas que a gente viu também eram geminadas, mas na parte de cima, então não teria essa área privativa. E tendo dois filhos pequenos, a gente vai querer espaço. Quando a gente mudou para cá, ela não tinha box. E tivemos muito problema com o consórcio dessa casa. Eu ainda, em nome de Jesus, darei testemunha acerca disso. E muitas coisas que a gente iria fazer, a gente iria comprar, a gente não pôde por causa do problema que a gente teve com o consórcio e acabamos ficando sem o dinheiro que a gente tinha reservado para poder comprar alguns móveis para casa. Resumindo, indo para o banheiro. Ficamos um período sem o box e eu não quis colocar aquelas cortinas. Já tive a experiência de usar por muito tempo e evita molhar muito, evita, mas molha um pouquinho, enfim, eu não quis. Eu falei, vamos ficar sem. Até que um belo dia nós colocamos, para a glória de Deus, colocamos o box nos dois banheiros. E aí, eu comentando com uma tia, falei assim, quando não tinha box, molhava o banheiro todo. Em compensação, agora que tem box, tem que lavar o box. E aí veio a reflexão. Às vezes a gente quer muito algo em nossa vida, só que a gente tem a ilusão de achar que aquele algo será extremamente perfeito. Então eu tinha que escolher o que era melhor, tomar banho todos os dias, 4 pessoas, por mais que são 2 banheiros, né, mas 2 meninos. Na época o Felipe ele tinha 1 ano e pouco, aliás, ele nem tinha feito 1 ano ainda. Então a gente usava banheira, o meu mais velho gostava de brincar também na banheira, ou seja, molhava o vaso, molhava o chão. Então todas as vezes que o banheiro era utilizado a parte do chuveiro, a gente tinha que enxugar. Em contrapartida, o box não deixava mais a parte, né, de fora molhar, porém eu teria que lavar o box. Eu ia lavar o box todos os dias? Não. Então eu teria bem menos trabalho com o box do que sem o box. E por que eu estou frisando bastante nisso? Porque às vezes a gente quer muito uma coisa e quando essa coisa chega, no lugar da gente olhar para tudo aquilo de bom, de benefício, de maravilhoso que aquilo dali tem, a gente foca apenas na parte negativa. E infelizmente eu tive problema com um dos boxes. O box do banheiro dos meninos, ele ficou ótimo, apesar do cara ter falado que ia colocar na linha assim do azulejo, ele não colocou, né? Vida que segue. Do nosso banheiro, na verdade essa casa, ela é uma casa que está precisando ser convertida. Ela é torta. Ela tem várias paredes que são tortas. Ela é cheia de coisa torta aqui. Jesus não entrou na vida dessa casa. E aí, o que acontece? Para o box fechar, o cara teve que fazer uma gambiarra e deixar o box torto. Porque o box, na hora de fechar, ele ficava assim, ó. Então, ele teve que fazer uma gambiarra para levantar para o box fechar. Só que essa gambiarra dele, a longo prazo, que na verdade foi curtíssimo prazo, não deu certo. E qual foi a consequência disso? O box que estava assim, aí a porta passou a ficar assim e não encosta mais, igual deveria ser. E teve uma parte embaixo, onde cola no chão, que ele não passou direito o silicone e quando a gente toma banho acaba vazando um pouquinho do outro lado. Entrei em contato com o cara, tentei de todas as formas, ele não veio resolver esse problema. Aí também vai entrar outra reflexão. Existem problemas na sua vida que você vai tentar resolver com quem causou o problema e você não vai conseguir resolver. E aí você vai ter que ter muita maturidade para procurar uma outra solução para você não ter um desgaste maior acerca daquilo. Eu mandei foto, eu mandei vídeo, eu expliquei, eu conversei, o cara simplesmente não veio resolver. Ah, leva no pequenas causas, leva na justiça, que não sei o quê, parará e pororô. Eu achei melhor largar para lá. Porque tem hora que a gente vai ter que priorizar o que é melhor, a sua paz ou o seu desgaste emocional, mental, físico, espiritual,
você vai ter que colocar na balança. Nesse caso, eu achei melhor sim prezar pela minha paz. Se o cara não quer resolver, ok. Ele simplesmente perdeu uma cliente, porque a gente tem pretensão de fazer outras coisas aqui que vai precisar de vidro, e no grupo do bairro direto alguém pede indicação de box, de blindex, essas coisas, e eu não indico ele. E a gente precisa entender que se uma pessoa não te atendeu bem, não te tratou bem, não tem motivo para você indicar essa pessoa. A gente indica para o outro aquilo que foi bom, aquilo que nos fez bem, aquilo que deu um bom resultado. Se ele tivesse corrigido, aí sim eu indicaria sem problema nenhum. O problema não foi o box ter dado problema, foi ele não querer resolver um problema que o funcionário dele causou. Ter esse entendimento vai ser fundamental na sua vida para você entender que se alguém entrou na sua vida, nesse caso ele entrou na minha casa, se alguém entrou na sua vida, você deu acesso para essa pessoa entrar, e essa pessoa fez algo bom, mas que acabou gerando um transtorno, se essa pessoa não quer resolver, segue a sua vida. Às vezes você está num relacionamento, seja de amizade, seja um relacionamento de marido e mulher, mãe e filho, pai, e a pessoa, ela simplesmente causa algo em você, mas ela não quer resolver. Você pede perdão, por exemplo, ou essa pessoa tem que te pedir perdão e ela não te pedindo perdão, a relação fica ruim. Lembre-se que muitas das vezes a gente vai ter que perdoar pessoas que não vieram nos pedir perdão. Existem pessoas que não vão nos pedir perdão e a gente vai ter que perdoar essas pessoas, independente delas pedirem ou não. Tem hora que o lado humano, né, a carne, ela vai falar mais alto. Que raiva, que ódio, fulano fez, aprontou, que não sei o quê, e ainda não me pediu perdão. Já teve vezes eu pedi perdão para uma pessoa que aprontou comigo, e eu fiz isso em obediência ao Espírito Santo, que realmente ele colocou no meu coração que era para eu pedir. O porquê dele ter feito isso? Não sei. E eu entendi que obedecer não é sobre você entender ou sobre você concordar, é sobre você fazer. Deus quer pessoas que sejam obedientes e não pessoas que obedeçam através daquilo que elas acham que devem fazer ou não. É uma obediência condicional. Ah, Deus, então eu vou pedir perdão por isso e isso, beleza, eu vou pedir. Ah, eu não sei o motivo, não vou pedir. Não é assim que o reino funciona. Deus, ele é soberano, ele está acima de todas as coisas, acima de tudo, acima de todos, ele é o criador de todas as coisas. É como se você tivesse que ficar dando satisfação para o seu filho o tempo todo. Não sei se você que está assistindo é mãe ou pai. Eu tenho 2 filhos, o Rodrigo de 7 anos e o Felipe de 3 anos. Imagina se toda vez que eu falar algo para eles ficarem me perguntando o porquê e eu ter que dar uma justificativa de tudo. Vai tomar banho, por quê? Você tem que tomar banho, por isso e isso. Vai comer, por quê? Você tem que comer, por isso e isso. Vai dormir, por quê? Não existe isso. É lógico que em determinadas situações eu posso falar? Claro, posso falar. Muitas das vezes Deus fala com a gente o porquê. Entendi. O mais velho tá na escola e era pro bonitinho mais novo tá dormindo, mas ele tá acordado. Fala, oi pessoal! E aí acaba que a gente não vai dar satisfação o tempo todo. Tem hora que Deus, ele fala pra gente, ele nos deixa entender, mas tem hora que não. E a maior demonstração de amor que você pode ter em relação a Deus é justamente isso. É você obedecer sem questionar, sem perguntar, sem esbravejar, sem bater perna, sem bufar. Porque quando eu comecei assim, a literalmente sentir no coração que era para eu fazer aquilo, eu fui lutando contra. Mas eu não fiz nada, por que eu vou? E acabei fazendo porque é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor você colocar um ponto final, resolver, do que aquilo ficar se arrastando, atrasando a sua vida. E aí, voltando para o box, quando eu percebi que ter o box, mesmo tendo que lavar, era muito melhor do que não ter o box, porque o trabalho era todos os dias, e com o box era apenas quando fosse lavar o banheiro, eu passei a, não vou falar assim, gostar, agradecer, eu passei a curtir mais.
Só que isso é para você entender que vai ser em todas as áreas da sua vida. Casamento, dá trabalho, são duas pessoas de mundos diferentes, de sexos diferentes, de opiniões diferentes, vivências diferentes, muitas coisas diferentes, e que se você ficar focando apenas naquilo de negativo do seu marido ou da sua esposa, tudo aquilo que for de bom vai acabar ficando no esquecimento, vai acabar perdendo valor. Imagina se toda vez que eu ficar com raiva, acontecer alguma coisa entre eu e meu marido, eu focar só naquilo, eu esquecer as coisas boas. Faça uma reflexão hoje, por qual motivo você casou? O que te levou a casar com a pessoa que você casou? Qual é o sentimento que você tinha lá no início? Qual é o sentimento que você tem agora? O que você tem alimentado mais? O que você tem permitido ficar no seu coração? Porque existe uma questão que muitas das vezes a gente vai deixando passar batido. O nosso coração, ele precisa estar cercado, ele precisa ser guardado. Se você não guardar o seu coração de coisas ruins vão ficar e vão se espalhar. Coisas boas vão florescer, vão transbordar, mas as coisas ruins, elas vão contaminar o seu coração e, consequentemente, contaminar a fonte que procede daí. Você vai acabar contaminando pessoas. E nós, cristãos, a gente tem que fazer a diferença. Onde a gente chega, a gente tem que trazer alegria, palavras de bênçãos, ânimo, fôlego de vida, de vigor, sabe? Olha o outro batendo banheiro. A tampa do vaso. Às vezes, você chegar em um ambiente, você vai conseguir trazer tanta coisa boa, que mesmo que o local esteja contaminado, você pode ser a pessoa que vai desintoxicar, descontaminar, sabe? Vai ser um inseticida ali. Mas isso tem que estar dentro de você. Porque para você colocar coisas boas em uma pessoa, alguma coisa boa tem que ter em você, porque senão vai ser mentira, vai ser falsidade, vai ser hipocrisia. Quando a gente pega Ruth e Noemi, que eu sou apaixonada com Noemi, gente, eu sou assim, fã de carteirinha de Noemi. Ela se tornou amarga, ela não era amarga, ela se tornou amarga devido a uma situação que aconteceu com ela. Só que ela tinha coisas boas dentro dela, que foi o que ela fez. Ela escolheu colocar para fora, em Ruth, as coisas boas que ela tinha. Então, se você está colocando coisas ruins para fora, das duas, uma. Ou você não tem nada de bom do lado de dentro, ou você está escolhendo colocar as coisas ruins para fora, no lugar de colocar as coisas boas. Quando a gente entra no banheiro para tomar um banho, e a gente fecha ali a porta do box, por mais que crie vapor, na hora que você sair, molha ali um pouquinho e tudo, fechou, a água não vai vazar, né? Tirando aí a parte do homem que não fez o negócio direito. Mas, no geral, o box, ele vai conter a água. A água não é para vazar. E é isso que o seu coração tem que ter. Ele tem que ser completamente guardado e ter uma portinha de acesso. Entra coisa boa, entrou coisa ruim, sai coisa ruim, fecha. Você tem que preservar, guardar o seu coração. Não é colocar um muro inacessível, gigantesco, com 10 metros de altura. Não. É você cercar o seu coração e colocar uma porta. Porque tem pessoas que vão entrar no seu coração, mas pode ser que elas vão precisar sair. Tem pessoas que vão tentar entrar no seu coração e você vai fechar a porta para não sair. Tem pessoas que você vai abrir a porta para convidar para entrar. Então, quando a porta do box fecha, a água do chuveiro ali, ela não vai molhar o lado de fora. E se eu entrar e resolver deixar aquela porta aberta, eu tenho que ter autorresponsabilidade para arcar com a consequência daquilo. A porta ficou aberta, vai molhar o chão, vai molhar tapete, a responsabilidade não é do chuveiro, não é do box, não é do fornecedor de água, a responsabilidade é única e exclusivamente minha, que não quis fechar a porta. Existem pessoas que não assumem responsabilidade dos seus atos. É algo simples, fechar a porta. Mas às vezes esse simples acaba gerando uma consequência maior. Porque o que é melhor? Eu fechar aquela porta ou eu ter que depois enxugar o chão? Ter que tirar um tapete e colocar para secar? Se a gente pensasse muito mais nos nossos atos e também nas consequências, a gente evitaria fazer um monte de coisa. Por exemplo, o famoso, ai, que vontade de chutar o balde.
Se você chutar o balde estiver cheio, vai água para tudo quanto é lado. Se tiver gente passando, você pode acertar alguém e criar um novo problema. Você pode machucar seu pé. E se dentro desse balde não tiver água, tiver um monte de entulho, você pode quebrar seu pé. Pense antes de agir. Pense antes de fazer, porque é muito melhor você evitar fazer algo do que você ter que lidar com a consequência. Muitas pessoas hoje chamam de deserto aquilo que, na verdade, é apenas o resultado das escolhas erradas. Muitas pessoas falam que é o diabo que está tentando, mas é apenas a consequência da escolha errada, está apenas colhendo o que plantou. Então, entenda que não ter o box tem a facilidade de não precisar lavar, mas também tem o desgaste de ter que puxar água. Ter o box tem a facilidade de não ter que puxar água, mas tem a parte de ter que lavar. E aí você tem que escolher para sua vida aquilo que vai ser melhor. O que é melhor? Ficar puxando água todos os dias ou lavar o box uma vez na semana? Comece a trazer essas reflexões, esses pensamentos mais profundos mesmo, para você começar a entender que às vezes coisas simples na sua vida você está fazendo ficar grande, um transtorno, sabe? Olha a diferença aqui, ó. Olha a diferença. A mão é o mesmo tamanho, ó. Aí às vezes o problema é desse tamanho, que é só lavar um box uma vez na semana. Aí a pessoa vai e coloca isso aqui, ó. Ai, esse box, tem que lavar esse box, não sei o que é esse box. Aí o que você vai fazer? Tá dando trabalho então? Volta. Volta, tira o box. Só que tem coisa que não vai ter como tirar. Se é um casamento que você começou a olhar demais para a parte negativa, não é simplesmente assinar o divórcio que vai resolver. Às vezes você vai precisar parar de olhar para o box que você precisa lavar e passar a desfrutar do banho tranquilo que não vai molhar o banheiro. É muito mais fácil você começar a olhar para os pontos positivos do seu casamento, o que você pode trazer de cura, de restauração, de transformação, no lugar de querer assinar o divórcio. Se as pessoas pensassem muito mais no pós-divórcio, você pode ter certeza que elas iriam se divorciar muito menos. Então, que você possa ficar com essa reflexão do box hoje, para a sua vida. E continue assistindo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho para você poder receber notificação, deixe seu like para o Instagram, para o YouTube. Para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.